Bom, gente, nesse vídeo aqui eu gostaria de mostrar uma prova alternativa para o Teorema de Wilson. Bom, vamos trabalhar só com números naturais, tá? O Teorema de Wilson diz o seguinte: se P é um natural e P é maior do que 1, então, se P é um divisor de P menos 1 fatorial mais 1, então P é primo. E também vice-versa. Se P é primo, então P é um divisor de P menos 1 fatorial mais 1. Esse teorema é interessante porque ele é do tipo C e somente C, o que não é comum com números primos. Nós vamos nos ater agora à primeira afirmação. De fato, será que existe um P em N tal que P divide P menos 1 fatorial mais 1? Existe, por exemplo, o 5. 5 é um divisor de 5 menos 1 fatorial mais 1. Porque 4 fatorial é 24, mais 1, 25, e 5 divide 25. Nós vamos provar que se P divide P menos 1 fatorial mais 1, então P não pode ser composto, então ele só pode ser primo. Bom, então nós vamos provar que se P é composto, então P não pode dividir P menos 1 fatorial mais 1. Realmente, se P é composto, então P é igual a AB. A vezes B. Inicialmente, nós vamos supor que o A é diferente de B. Naturalmente, o A é menor do que P e o B também é menor do que P. E a gente tem que o A é diferente de 1 e o B é diferente de 1. Então, P menos 1 fatorial é igual a 1 vezes 2 vezes 3, aí vai fazendo vezes até chegar no A, faz vezes A, e vai indo até chegar no B vezes B, e termina no P menos 1. Aí a gente passa o A e o B para frente desse produtório. Aí fica que P menos 1 fatorial é igual a vezes B vezes K, onde esse K é o resto de todos os fatores aí desse produtório, tá? Mas A vezes B é igual a P, né? Então, P menos 1 fatorial fica sendo igual a P vezes K. Isso implica que o P divide P menos 1 fatorial. Ora, se o P divide P menos 1 fatorial, isso implica que P não pode dividir P menos 1 fatorial mais 1. Mas existe um caso patológico, né? P é composto, mas só tem um divisor próprio. Isso ocorre com quadrados de números primos. Por exemplo, quando P é igual a Q vezes Q, quando Q é primo. Aí nossa hipótese de A diferente de P deixa de valer. Ainda assim, P divide P menos 1 fatorial. Vejam o que ocorre. P menos 1 fatorial é 1 vezes 2 vezes 3, aí chega no Q, aí vai para Q mais 1. Em algum momento chega no 2Q, e aí depois vai até o P menos 1. Então veja que Q aparece no primeiro Q e em 2Q. Então a gente passa esses 2Qs para frente do produtório. Então fica P menos 1 fatorial é igual a Q vezes 1 vezes 2 vezes 3 vezes Q menos 1 vezes Q mais 1. Aí vai indo, aí chega no 2, que a gente tirou o Q, e vai até o P menos 1. Esse Q vezes Q do início do produtório aí é igual a P. Então, P menos 1 fatorial é igual a P vezes K. E isso, é claro, naturalmente implica que o P divide P menos 1 fatorial.
Portanto, se P divide P menos 1 fatorial, P não divide P menos 1 fatorial mais 1. Nós usamos acima o fato de que P menos 1 fatorial contém os fatores Q e 2Q. Por exemplo, para P igual a 9, que é igual a 3 vezes 3, temos 9 menos 1 fatorial, é 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5. Em vez de escrever 6, a gente escreve 2 vezes 3 vezes 7 vezes 8. Daí a gente tem que o seguinte, que 9 menos 1 fatorial, a gente passa os 3 que apareceram ali, né? Os 3's, né, que apareceram para frente. Então fica 9 menos 1 fatorial é igual a 3 vezes 3 vezes 1 vezes 2 vezes 4 vezes 5 vezes 2 vezes 7 vezes 8. Isso aí, então, é igual a 9 vezes 1 vezes 2 vezes 4 vezes 5 vezes 2 vezes 7 vezes 8. E isso aí prova que 9 divide 9 menos 1 fatorial. E que, portanto, 9 não divide 9 menos 1 fatorial mais 1. Fica ainda uma dúvida sobre o 4, que é igual a 2 vezes 2. Não dá para usar o mesmo argumento que a gente usou aí acima. Só temos uma saída, mostrar assim na unha que o 4 não divide 4 menos 1 fatorial mais 1. E de fato, 4 menos 1 fatorial é 3 fatorial, que é 6, mais 1 é igual a 7. E o 4 não divide o 7. Bom, então nós mostramos que se P divide P menos 1 fatorial mais 1, ele não pode ser um número composto. Logo, o P deve ser primo, tá? Agora, nós temos que mostrar que se P é primo, então P divide P menos 1 fatorial mais 1, tá? Vejam só como exemplo, 7 é um divisor de 7 menos 1 fatorial mais 1, que é igual a 6 fatorial mais 1, que dá 721. E o 7 divide 721. O 6, que é um número composto, não é um divisor de 6 menos 1 fatorial mais 1. Porque 5 fatorial mais 1 dá 121, e o 6 não divide o 121. Nós vamos dar um roteiro aqui da prova clássica que se usa para provar o teorema de Wilson, né? De que se P é primo, então P divide P menos 1 fatorial mais 1. É mais ou menos assim. Primeiro a gente toma um número primo, depois toma a classe, ou melhor, o conjunto das classes módulo P, tá? Que aí a gente denota por ZP. Depois a gente tem que provar que ZP é um anel. Depois a gente tem que provar que ZP é um anel de integridade. Depois a gente tem que provar que todo anel de integridade finito é um corpo. E dessas duas últimas afirmações aí, a gente deve chegar à conclusão que ZP é um corpo. Bom, então como ZP é um corpo, se A está em ZP e A é diferente de zero, então existe um B em ZP tal que A vezes B é igual a 1, tá? E se ZP é um corpo, então um polinômio de grau n tem no máximo n zeros. Tá? Então, se o polinômio é de grau 5, ele tem no máximo 5 zeros, 5 raízes, né? Vamos dizer assim. Agora nós vamos à prova de que se P é primo, então P divide
P menos 1 fatorial mais 1. Então, vamos lá. Seja ZP igual a 0, 1, 2, até P menos 1. Esse conjunto aí, né? Pelo item 7, né? Que diz que ZP é um corpo, né? Que todo número tem seu inverso. Então, o ZP é 0, A1, o inverso de A1, A2, o inverso de A2, até AN, o inverso de AN, tá? Para algum N aí, tá? Pode acontecer que A1 seja igual ao inverso dele, tá? Quantas vezes isso acontece? A gente tem, então, uma equação. X é igual a 1 sobre x, quer dizer, x é igual ao seu inverso. Isso implica que x ao quadrado é igual a 1. Isso implica que x é igual a 1 ou x é igual a menos 1, tá? E sendo x igual a menos 1, então ele é igual a p menos 1, que a gente está falando das classes aí, né? Quantos são os números cujos inversos sejam eles mesmos, tá? Só pode, de acordo com o item 8 lá, só pode haver, como isso é uma equação do segundo grau, só pode haver dois números cujos inversos sejam eles mesmos, né? E no nosso caso aí a gente provou que esses números são 1 e p menos 1. Quando p é igual a 2, é claro que 1 é igual a p menos 1. Agora vamos fazer o produtório de todos os elementos de ZP e, é claro, exceto o zero, né? Então, esse produtório é 1 vezes A1, o inverso de A1, A2, o inverso de A2, A3, o inverso de A3, tal, até chegar no P menos 1. Toda essa parte da frente desse produtório aí é 1, porque A1 vezes o inverso dele dá 1, A2 vezes o inverso dele dá 2, ou melhor, dá 1. E com isso só sobra o P menos 1. Então, esse produtório aí, na verdade, dá P menos 1. Isso indica que P menos 1 fatorial é côngruo a P menos 1, que é côngruo a menos 1 módulo P. E isso aí implica que P menos 1 fatorial mais 1 é côngruo ou congruente, como se fala hoje, né? P menos 1 fatorial mais 1 é congruente a 0 módulo P. E isso demonstra o nosso teorema. Agora vamos para a prova alternativa. Nós vamos ter que usar o pequeno teorema de Fermat, que eu vou abreviar para PTF, tá? O pequeno teorema de Fermat diz o seguinte: se o máximo divisor comum de B e P é igual a 1 e P é um número primo, então B elevado a P menos 1 é côngruo a 1 módulo P. Exemplo, o 5 é primo e o MDC de 5 e 2 dá 1. 2 elevado a quarta é igual a 16, que é côngruo a 1 módulo 5. E do mesmo modo, 3 elevado a quarta dá 81, que é côngruo a 1 módulo 5. Ou 7 elevado a quarta dá 2401, que é também côngruo a 1 módulo 5. Infelizmente, não é verdade que se P não é primo, então B elevado a P menos 1 não é congruente a 1 módulo P. Tá? Esse pequeno teorema de Fermat não é C e somente C. Um contra-exemplo clássico disso daí é que 2 elevado a 341 menos 1 é côngruo a 1 módulo 341.
E o 341 não é primo. O 341 é 11 vezes 31. Bom, gente, isso daí eu nunca conferi, tá? Mas está nos livros isso. 341, nesse caso aí, é chamado de pseudoprimo. Bom, então agora a gente vai apresentar sem prova um teorema que vai nos ajudar a demonstrar o teorema de Wilson. Vamos então definir P de PP é igual ao somatório de I igual a zero até P de menos 1 elevado a I, P I a I, P menos I elevado a P. Tá? Então, teorema, que eu vou chamar de teorema 1. P de PP é igual a P fatorial. Tá? Como eu disse, nós não vamos demonstrar isso, mas veja alguns exemplos. Por exemplo, se P é igual a 2, então fica 2 ao quadrado menos 2 vezes 1 ao quadrado mais 0 ao quadrado é igual a 4 menos 2 mais 0, que é igual a 2, que é igual a 2 fatorial. Se P é igual a 3, 3 ao cubo menos 3 vezes 2 ao cubo mais 3 vezes 1 ao cubo menos 0 ao cubo é igual a 27 menos 24 mais 3 menos 0, que é igual a 6, que é igual a 3 fatorial. 4, se P é igual a 4, 4 à quarta menos 4 vezes 3 à quarta mais 6 vezes 2 à quarta menos 4 vezes 1 à quarta mais 0 à quarta é igual a 256 menos 324 mais 96 menos 4 mais 0, que é igual a 24, que é igual a 4 fatorial. E esse teorema aí me surgiu quando eu estava fuçando na probabilidade de preenchermos um álbum de P figurinhas se eu compro ordenadamente P figurinhas. Então o álbum tem P figurinhas, eu vou comprar P figurinhas. Tá? Então haveria P fatorial maneiras de obtermos todas as P figurinhas. Então vamos lá, bem devagarinho, porque aqui é meio complicadinho. Teorema. Se P é primo e ímpar, então P divide P menos 1 fatorial mais 1. A gente impôs ali que o P seja ímpar, mas também vale se o P é igual a 2. É só para facilitar a demonstração, tá? Se o P é igual a 2, também vale. Por quê? 2 divide 2 menos 1 fatorial mais 1. 2 menos 1 fatorial é 1 fatorial que dá 1. 1 mais 1, 2. 2 divide 2. Agora vamos à prova geral. Tudo que a gente usar aqui de congruência é tudo módulo P, tá? Pelo teorema 1, P menos 1 fatorial é P de P menos 1, P menos 1, que é igual ao somatório de I igual a 0 até P menos 1 de P menos 1 I a I, P menos 1 menos I elevado a P menos 1 vezes menos 1 elevado a I. Como pelo pequeno teorema de Fermat, P menos 1 menos I elevado a P menos 1 é congruo a 1, né? Exceto quando I é igual a P menos 1, né? A gente vai ter o seguinte, que P menos 1 fatorial é igual ao somatório de I igual a 0 até P menos 2 de P menos 1 I a I vezes menos 1 elevado a I. A soma só vai até P menos 2, porque o último termo desse somatório aí é menos 1 elevado a P menos 1, P menos 1 a P menos 1, 0 elevado a P menos 1. E isso daí dá 0. Então a gente tirou o último elemento desse somatório aí porque é 0. Bom, gente, agora é meio complicadinho, mais ainda, né? Bom, pelo binômio de Newton, a gente sabe que 1 menos 1 elevado a P menos 1, usando ali o desenvolvimento pelo binômio de Newton,
Isso daí deve dar somatório de I igual a zero até P menos 1 de menos 1 elevado a I, P menos 1 I a I. Isso tudo é zero elevado a P menos 1, que é igual a zero. Portanto, como 1 menos 1 elevado a P menos 1 é igual a zero, então a gente pode subtrair o 1 menos 1 elevado a P menos 1 de P menos 1 fatorial, que não vai alterar nada, né? Porque a gente vai subtrair zero. E lembre-se do seguinte, P é ímpar, logo P menos 1 é par. Então, P menos 1 fatorial menos 1 menos 1 elevado a P menos 1 é igual, somatório de I igual a zero até P menos 2 de menos 1 elevado a I, P menos 1 I a I menos somatório de I igual a zero até P menos 1 de menos 1 elevado a I, P menos 1 I a I. Mas note que esses dois somatórios têm todos os termos são iguais, exceto que o 1 menos 1 elevado a P menos 1 tem um termo a mais. Então, na hora que a gente vai fazer a subtração, só vai sobrar o último termo de 1 menos 1 elevado a P menos 1. Esse último termo é menos, vai dar, né? Menos 1 elevado a P menos 1, P menos 1 a P menos 1. Isso daí vai ser igual a 1, porque P menos 1 dá 1, menos 1 elevado a P menos 1, lembrando que P menos 1 é par, dá 1. E tem aquele menos ali, então isso daí vai ser igual a menos 1. Isso implica que P menos 1 fatorial é congruo a menos 1 módulo P. E que, portanto, P menos 1 fatorial mais 1 é congruo a 0 módulo P, né? Disso aí a gente chega à conclusão que P divide P menos 1 fatorial mais 1, como a gente queria demonstrar. Tá bom, então, gente? Muito obrigado e até outro dia, se Deus quiser.